Finalmente chegara a tão sonhada formatura. Gina e Miju haviam concluído o curso de Educação e Administração, porque eles ansiavam em ser reitores da própria faculdade onde eles estudavam. Gina e Miju oraram muito a Deus durante todo o curso. Os dois eram evangélicos, eram apenas amigos, e com o tempo nasceu um sentimento maior entre os dois, e ambos corresponderam a esse mesmo sentimento e começaram a namorar e colocar Deus à frente dos seus planos. Uma semana depois, Miju pediu Gina em casamento, ali mesmo na faculdade, onde eles estavam se inscrevendo para fazer os testes para concorrer à administração e também à reitoria da universidade. E eles ali então fizeram os primeiros testes, mas isso levaria algum tempo para acontecer. Durante o período de espera, eles estavam sempre indo para a igreja, estavam orando por um trabalho e também orando desde já pelo casamento dos dois. Sim, estavam com poucas economias, mas mesmo assim, Miju já tinha falado com os pais dele e também já tinha pedido a mão da Gina em casamento para a mãe dela. E assim, eles resolveram dar o pontapé inicial, que foi justamente ir ao cartório levar toda a papelada para o casamento. Já que eles já estavam namorando já há algum tempo, eles queriam oficializar o quanto antes a união dos dois. Como eles não tinham muito dinheiro, estavam tentando economizar o máximo que podia, eles queriam fazer um casamento bem simples, somente mesmo no cartório, e nem iam fazer festa, e compraram roupas bem comuns para o casamento dos dois. Ao retornarem para a casa da mãe, ela tinha feito uma surpresa. Os pais de Miju estavam lá e a mãe da Gina também estava lá. Fizeram uma festa para os amigos mais próximos e para os parentes, para alguns irmãos da igreja. Na manhã seguinte ao casamento, a mãe de Gina estava inconformada, achava aquela ideia absurda. Mal os dois tinham se casado e receberam uma proposta para fazer uma pós-graduação, trabalhar e morar na colônia dos estudantes, que era um local horrível, como todo mundo falava, mas era uma chance que eles não poderiam perder. Tinha sido algo proposto pelo reitor da faculdade, então a mãe foi dar o apoio. Disse para que ela pudesse ter muito cuidado. Eles nem mesmo tinham vivido uma lua de mel, mas se era o sonho deles, que eles pudessem correr atrás deste sonho, colocando sempre Deus à frente. Na colônia dos estudantes era um local pequeno, quente, tinha apenas um banheiro, e logo eles passavam o dia todinho trabalhando, e à noite eles iam para a faculdade. Não tinham tempo para orar, não tinham tempo para conversar, não tinham tempo para fazer nem mesmo a devocional deles. Eles estavam tendo uma vida muito corrida, apenas para economizar dinheiro e para concluir o curso que eles tanto queriam. E toda vez que tinha um tempinho que Miju queria namorar com Gina, ela dizia que não tinha clima para namorar naquele lugar. E ele ficava muito chateado. E sempre discutiam com relação a isso, porque ela disse que ele prometeu que ele iria esperar o momento certo para eles concluir o casamento deles, porque não tinha como ficar naquele local e eles então terem aquele momento deles único. Então ela sempre chorava e ele sempre a confortava. E aí então eles sempre estavam se desentendendo durante todo aquele período, sempre à noite se desentendiam e passavam até mesmo semanas brigados um com o outro, sem mesmo nem conversar um com o outro, sem trocar uma palavra. E tinha dias que os dois trabalhavam no mesmo horário, mas tinha dias que Miju ia trabalhar e Gina não, e tinha dias que Gina ia trabalhar e Miju não. Então a vida deles estava muito confusa naquele local. A mãe de Gina conversava com ela raras vezes e ela começou a se preocupar e começou a orar. Todos os dias a mãe de Gina fez um propósito com Deus de orar por eles dois. Depois eles ligaram falando que eles voltaram a orar de novo e buscar a Deus naquele lugar. Foi então que depois do tempo intensivo que eles ficaram naquela cidade, eles retornaram. Gina ficou na casa da sua mãe um tempo e Miju foi para a casa dos seus pais um tempo. Mas mesmo assim eles se uniram para fazer o teste final para a administração e para trabalhar na faculdade. E finalmente eles obteram uma ótima nota e conseguiram passar. Gina estava na casa da mãe e Miju na casa dos pais. Então ambos ligaram um para o outro falando como tinha sido a reação dos pais ao descobrirem que eles tinham conseguido o que eles tanto queriam. Surpresa, no primeiro dia de trabalho da faculdade, finalmente Gina voltou para a casa dos pais de Miju. E aí então ela estava meio apreensiva, porque os pais de Miju souberam que eles haviam se desentendido muito
durante todo o curso e eles já estavam um pouco ainda separados um do outro, sendo que ainda nem tinham tido sua noite de núpcias. E Gina estava um pouco apreensiva. Ela achou que os pais estavam um pouco chateados. Mas então o pai do Minjun deu um presente a Gina. Falou que ela só ia abrir quando chegasse na faculdade, no seu primeiro dia de trabalho, assim como o Minjun também. E sim, Gina foi muito apreensiva. Os pais deram uma carona para ela e Minjun. Minjun estava preocupado com Gina porque ela estava muito apreensiva. Ela resolveu colocar uma roupa que a mãe dele havia dado de presente para ela. Quando chegou na faculdade, eles estavam tão amigáveis que ela até relaxou um pouco e ficou se sentindo até melhor. Então se despediram dele. E quando, enfim, foram abrir o presente, era muito dinheiro. Um dinheiro que dava de fazer bastante coisas. Eles nunca pediram ajuda para os pais, mas dessa vez eles aceitaram todo aquele dinheiro que foi ganho. Minjun mal começou a trabalhar, teve que passar uma semana fora a trabalho da faculdade, mas finalmente eles estavam juntos. Ele trouxe um buquê de flores para Gina. Depois de tanto planejamento, de tantas economias, depois de tanta luta, de tantas coisas, estavam ali juntos e apaixonados. Ele falou: dessa vez você não me escapa. Ela sorriu e disse: jamais. Agora sim, eles já estavam trabalhando, tinha a casa deles, eles estavam agora mudando realmente para o verdadeiro lar deles. Então eles arrumaram toda a casa deles e ali estavam vivendo agora como um casal. Eles organizaram todo o material que iriam levar para a faculdade também. Sim, estavam os dois juntos finalmente para concretizar o casamento dos dois. Para algumas pessoas, isso seria uma loucura ter esperado tanto tempo, mas agora sim, sem estresse, eles puderam realmente se amar de verdade. Sim, Minjun e Gina agradeceram a Deus por terem chegado até ali, por terem finalmente conseguido o emprego dos sonhos, a casa dos sonhos e agradecerem a Deus pelo esposo e esposa que se tornaram pacientes um com o outro. O reitor ficou sabendo e deu mais um mês para Minjun e Gina curtir o casamento, embora já fazia um bom tempo que eles tinham se casado. E assim eles puderam desfrutar um pouco mais e viajaram para um lugar magnífico para curtir realmente uma lua de mel de verdade. E agradeceram a Deus por tudo que Deus havia feito na vida deles. Graças a Deus que deu força e coragem e disposição para eles. Finalmente eram pró-reitores da universidade.